bom? Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Hoje nós vamos falar de um tema que, para mim, é um dos temas mais difíceis da vida cristã. E o mais maravilhoso de falar. 1 Coríntios 13. Fica com a Bíblia aberta aí e nós vamos meditar hoje sobre um tema, para você já ficar conhecendo. O tema de hoje é um caminho mais excelente. Vou falar sobre amor hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Começando aqui a nossa meditação e daí nós vamos estudar o texto olhando para 1 Coríntios. Quero fazer uma pergunta para vocês. Por que nós temos dificuldade de amar as pessoas? Aí pensa na sua experiência, na sua vida cristã, por que a gente tem dificuldade de amar as pessoas? Às vezes você olha para a vida de alguém que vive na igreja de domingo a domingo e você percebe que essa pessoa não é tão amável assim, aí você começa a entrar em crise. Ué, a pessoa está na igreja de domingo a domingo e não é uma pessoa amável. Ou até mesmo quando você olha para o espelho e você pensa, essa pessoa que eu estou vendo aqui no espelho também não é tão amável assim, apesar de conhecer a palavra de Deus. Então, por que nós temos essa dificuldade de amar as pessoas? Por que a gente percebe que tem pessoas que vivem na igreja e têm dificuldade de amar as pessoas? Bem, há pelo menos 5 razões por que nós temos dificuldade de amar as pessoas. É claro que existem outras razões, mas essas aqui são as reflexões que eu faço e, para mim, são as mais comuns. Existem outras razões, mas são as mais comuns. Em primeiro lugar, nós temos dificuldade de amar as pessoas. Primeira razão, falta de tempo. Algumas pessoas chegam no pastor e dizem assim, pastor, eu queria fazer alguma coisa no reino, eu queria visitar os doentes da igreja, eu queria, fazer alguma coisa, ação social, mas pastor, sabe como que é, né? Mulher, filho, não tenho tempo. Eu até gostaria de amar mais as pessoas, mas eu não tenho tempo. A vida está muito corrida. Segunda razão por que nós temos dificuldade de amar as pessoas é o que eu chamo de traumas. Uma vez eu estava numa igreja e eu chamei um senhor para ajudar a gente a fazer uma ação social. Ele falou, sabe uma coisa, Dom? Eu já ajudei muito no passado e fui traído, fui difamado, sabe uma coisa? Cada um com seus problemas. Já ajudei demais. O que eu recebi em troca? Difamação, ingratidão. Então agora cada um com seus problemas. Não vou fazer nada de ação social, não. Mas você está traumatizado, né, irmão? Estou ferido e cada um com seus problemas. Esse é meu lema de vida agora. Já ajudei demais no passado. A terceira razão por que nós temos dificuldade de amar as pessoas é o que eu chamo de a cultura, a nossa cultura. Recentemente eu estava passando lá no Instagram e vendo um vídeo de um coach cristão. E ele dizia assim, cerque-se de pessoas ricas, inteligentes, pessoas de sucesso. Não ande com pessoas deprimidas, endividadas, porque águia tem que andar com águia. Uau, cristão, hein? Cristão. A nossa cultura, inclusive influenciando aqueles que são cristãos, a nossa cultura está constantemente nos ensinando a descartar aquelas pessoas que não têm nada a oferecer para a gente e focar no topo. E se você tiver de passar por cima dos outros, você passa. Porque a nossa cultura nos faz olhar só para nós mesmos. Quarta razão por que nós temos dificuldade de amar as pessoas, além da cultura que nos influencia, é o medo e vulnerabilidade. Há um mês atrás eu estava na porta da videira, fui deixar uns livros lá. E eu percebi, sabe, pastor, que tinha um rapaz com uma caminhonete, ele e a mulher dele, tentando trocar o pneu da caminhonete. Eu passei, fui entregar uns livros, fiquei um bom tempo na livraria. Depois de 1 hora eu voltei, o homem lá também, tentando ainda trocar o pneu. Eu falei, eu vou embora, não vou oferecer ajuda não. Vai que essa caminhonete, né, é uma caminhonete roubada. Aí eu voltei, a minha consciência falou assim, você vai deixar esse cidadão aqui, nessa luta? Aí eu voltei, meio com medo, né? Você precisa de ajuda? Ô, meu querido, estou precisando sim, estou aqui com esse macaco, o macaco aqui espanou e eu não consigo. Eu fui, ofereci o macaco, depois não deu, dei a volta no quarteirão, achei uma pessoa que tinha lá o macaco, e deu tudo certo, consertou o pneu dele, só alegria. Mas eu fiquei com medo. A gente se sente vulnerável,
Porque dizer para alguém assim, você precisa de ajuda, você se coloca em uma situação de vulnerabilidade. E às vezes dá medo de ajudar uma pessoa na rua que você nunca viu. Então as pessoas têm dificuldade de amar por causa do medo também. Outra razão por que nós temos dificuldade de amar as pessoas é o que eu chamo de contexto familiar. Existem famílias que são tóxicas. E aí você vai chamar a atenção de alguém e falar, irmão, você precisa ser mais amável. Ah, mas eu vim de uma família que todo mundo fala assim mesmo, é sangue italiano, e a gente fala assim mesmo, a gente é durão mesmo, e nós viemos dessa família assim. Então tem gente que veio de uma família onde todo mundo fala com uma certa agressividade. Por que vocês sabem, né? Agressividade gera agressividade, bondade gera bondade, e às vezes a pessoa é agressiva porque ela veio desse contexto familiar. A outra razão por que nós temos dificuldade de amar as pessoas, e essa é a última razão, é o pecado. Dentro de nós tem uma coisa chamada natureza pecaminosa, que está constantemente nos levando e nos fazendo fazer coisas que estão em oposição ao amor, que é a nossa natureza pecaminosa. Tem gente que é maravilhosa, né? Tem gente que é 100% maravilhosa, tirando o pecado. Tira o pecado dessa pessoa maravilhosa. Talvez você esteja no grupo daquelas pessoas que foram feridas, ou talvez você esteja no grupo daquelas pessoas que não têm tempo, ou daquelas que vieram da família tóxica, ou talvez daquelas que estão sendo influenciadas pela cultura, vislumbrando o sucesso. Olha, não há desculpas para não amar. Sabe por quê? Porque você morre não quando você deixa de respirar, você morre quando você deixa de amar. Vocês entenderam isso? Você morre quando você deixa de ser uma pessoa amável, não quando você deixa de respirar. E para o cristão, o amor é a coisa mais importante. Sabe qual que é a sua meta de vida, então, para 2025? Ser o mais amável possível. Eu lembro de um puritano dizendo assim, a minha meta de vida para esse ano é suportar os meus sofrimentos e ser o mais amável possível. Essa é a minha meta de vida. Ser o mais amável possível. O que você precisa na sua casa hoje? O que você mais precisa no seu trabalho? O que você mais precisa na igreja? O que você mais precisa numa vizinhança? É uma pessoa amável, que estende a mão para você e que trata você do jeito que você é. Você precisa de gente amável na sua vida. Então o amor é a coisa mais importante. Então vamos estudar essa carta, esse 1 Coríntios, versículos 1 a 8. Mas antes eu quero falar uma coisa para vocês. Algumas pessoas acham que Paulo escreveu 1 Coríntios para um casal que estava com problemas conjugais, né? Paulo, estou com problema com minha mulher complicada, o que eu faço? Não, fique tranquilo, o amor é paciente. Não, essa carta não foi escrita para um casal que estava com problemas na relação. Essa carta foi escrita por uma igreja cheia de pessoas complicadas, cheia de pessoas difíceis. Então Paulo escreve esse capítulo aqui, especificamente, para corrigir uma distorção na mente daqueles irmãos, porque eles achavam que vida cristã era tudo sobre buscar dons, e eles estavam se esquecendo que a vida cristã, o mais importante não são os dons, é o amor. Então veja bem, no versículo 1, capítulo 3, ele diz, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Tudo bem, vocês estão indo num caminho que é a busca dos dons, tá legal, não tem nada de errado, mas eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente do que esse. Ele diz, acompanhe comigo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Você já imaginou uma pessoa com dom de línguas? Ele é capaz de falar as línguas dos homens, sem nunca ter estudado francês, o alemão, o hebraico. Ele pode ir nos campos missionários e pregar para todo mundo sem estudar. Olha que coisa maravilhosa. Se você soubesse falar 10 línguas, você seria aplaudido em todo lugar que você fosse. Você poderia pregar o evangelho para qualquer pessoa. Não seria fantástico um homem assim? E tente imaginar este homem que Paulo está traçando aqui. Ele está nos mostrando o homem, ele está nos descrevendo um homem fantástico. Imagina um homem com esse dom de língua, ele fala qualquer língua, sem nunca ter estudado. Depois ele diz, ainda também que eu fale as línguas dos anjos. Olha, se ele está falando ainda que, isso significa que os anjos têm uma língua entre eles. Isso é lógica. Ainda que eu fale a língua dos anjos, então os anjos têm uma língua entre eles.
Então Paulo está dizendo, se eu tivesse a capacidade de comunicar com qualquer pessoa no planeta, ou com qualquer ser espiritual, sem amor, você é apenas um barulho. Simplesmente isso, um barulho. No versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profecia, olha que incrível, vamos pensar então nesse homem que Paulo está descrevendo, ele sabe, ele consegue falar com todos os homens no planeta, ele consegue falar com qualquer ser espiritual, os anjos, mas ele também tem o dom de profecia, ele é capaz de prever os grandes acontecimentos, ele é capaz de ligar para o presidente, vai ter uma enchente em tal cidade, tire todo mundo de lá, olha que incrível que seria uma pessoa com esse dom de profecia. Depois ele diz, ainda que eu tivesse dom de profecia, soubesse todos os mistérios, você tem problema na Bíblia, algum texto aí que te incomoda? Eu sei todos os mistérios, não seria interessante uma pessoa com esse dom? E depois ele diz, todos os mistérios, todo conhecimento, e tem uma fé capaz de mover montanhas. Se eu tivesse todos esses dons, o que Paulo disse? Ele diz assim no finalzinho, se eu tivesse todos esses dons e não tivesse amor, ele diz, eu seria uma pessoa que precisaria crescer um pouquinho mais. É isso que ele disse? Não. Se eu tivesse todos esses dons e não tivesse amor, eu seria uma pessoa que precisaria de um pouquinho mais de maturidade. É isso que ele disse? Não. O que ele disse? Se eu tivesse todos esses dons e não tivesse amor, você é um nada. Isso não humilha a gente? Você pode ter todo o conhecimento, mistério, você pode ter fé para fazer o povo ressuscitar, mas sem amor, Paulo está dizendo, você é um nada. Depois no versículo 3 ainda, ele diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Agora a grande pergunta que eu faço para vocês é, como é que uma pessoa pode dar tudo o que tem e dar o corpo para ser queimado e não ter amor? Simples, a gente vê alguns partidos no Brasil fazendo isso, com uma narrativa de ajudar os pobres, mas a gente sabe que no fundo não é amor aos pobres, mas é amor ao poder, ou amor ao próprio nome do partido. Então você pode ajudar o pobre sem ter interesse no pobre. Então veja bem, do versículo 1 ao versículo 3, o que Paulo está falando de fato? Ele está dizendo então, vamos jogar todos os dons para debaixo do tapete, vamos varrer os dons para debaixo do tapete, vamos nos amar? Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que todo dom que você porventura possa ter, precisa ser exercido sob domínio e influência do amor. Agora no versículo 4, preste atenção. Paulo nos mostra o que o amor faz. Ele dá uma lista de atributos do amor. Agora veja bem, vocês sabiam que 1 Coríntios 13, Paulo não está definindo o que é o amor? Já pensaram nisso? Quer ver? Algumas pessoas dizem assim, você quer essa definição do amor? Eu vou lá te mostrar o que é amor. Tá, basta abrir 1 Coríntios. Não, Paulo não está definindo amor aqui não. Vamos lá. No versículo 1 ele diz assim, no versículo 4, o amor é paciente. Se ele estivesse definindo, ele teria dito, o amor é paciência. Notaram isso? Então Paulo aqui não está mostrando o que o amor é, Paulo está mostrando o que o amor faz, e ao perceber o que o amor faz, eu tenho uma pequena noção do que o amor é, porque algumas coisas são difíceis de serem definidas. Se você nunca viu um diamante, a definição de um diamante não ajuda muito, mineral, composto do carbono, pedra achada nas rochas, né? A substância mais dura que existe na terra, uma pedra brilhante, não vai adiantar se você nunca viu um diamante. Então, algumas coisas são difíceis de serem definidas. Então, Paulo nos mostra aqui o que o amor faz, e ao olhar o que o amor faz, eu tenho uma noção do que o amor é. Se você fosse escrever uma lista de atributos do amor, o que você colocaria, a primeira palavra? Paulo começa com o quê? Paciência. Isso nos diz uma coisa importante, hein? Se eu fosse escrever uma lista de atributos do amor, eu provavelmente não começaria com a palavra paciência. Mas tem uma lição importante aqui. O que significa paciência? A palavra grega para paciência nos dá uma ideia de uma panela cheia de água que demora para ferver. Quem é paciente, demora para ferver. Eu lembro de um homem, né, que estava andando no supermercado, e o filho dele estava no carrinho, ele estava todo assim, desconcertado, e o filho berrando, gritando, chorando, e ele dizia assim, calma, Albert. Menininho fazendo aquele show, ele, calma, Albert. E uma mulher deu um cutucão nele assim, e falou, nossa, parabéns pelo seu jeito, né? Essa paciência com o bebê Albert.
Ele olhou para a mulher e disse assim: minha senhora, eu sou o Albert. Eu sou o Albert. Meus irmãos, diante das pessoas que nos irritam, diante das pessoas tóxicas, nós precisamos ser como uma panela que demora para ferver. Ter paciência. Existem outras situações que nós podemos usar a paciência. Por exemplo, no trânsito. Eu tenho muita dificuldade no trânsito. O lugarzinho para a gente não ter paciência é o trânsito. Dizem que paciência é aquilo que você admira muito no motorista que está atrás de você, mas você não tem muito com o motorista que está na tua frente, né? Quando o motorista espera você fazer o seu gato, aí você fala, mas que cara paciente, né? Mas quando alguém faz um gato na tua frente, você não tem a paciência que o motorista, né? Então a gente inverte as coisas. Outra área, outra situação para a gente demonstrar nossa paciência são com os nossos pais. Quem tem pais idosos, eu tenho um pai de 81, vai fazer amanhã 81, minha mãe tem 65. Você sabe que os nossos pais estão envelhecendo, né? Eles estão ficando mais lentos. Eles estão ficando mais lentos para se locomoverem, para raciocinar, e nós que somos jovens, muitas vezes nós não temos paciência de explicar as coisas duas vezes. Nós precisamos ter paciência. A forma que você trata um idoso e uma criança vai dizer muito sobre o seu caráter. Precisamos ter paciência. Precisamos nos adaptar ao ritmo dos nossos pais que estão mais velhos que a gente. Porque quem é paciente é amável. Todas as vezes que você demonstra paciência, todas as vezes que você escuta alguém, às vezes a gente não tem paciência para escutar as pessoas, a gente está escutando a pessoa e está tendo um diálogo interno na gente, assim, que hora que esse cara vai parar de falar? Panela no fogo, esposa me chamando, o cliente me esperando, então a gente não tem paciência para ouvir as pessoas. Então, todas as vezes que você for paciente, aí está o amor. Amém? Depois Paulo diz, o amor é bondoso. A palavra bondade no grego significa algo útil feito a alguém. Algo útil feito a alguém. Tem gente que acha que bondade é assim, é você acordar de manhã e falar, pessoal, vamos tomar café? Aí depois ele olha para todo mundo e diz, hoje eu fui bom, hein? Você viu? Chamei todo mundo para tomar café. Isso não é bondade. Você sabe o que é bondade? Bondade é você acordar de manhã, fazer o café, ferver o leite, colocar o pão na mesa, colocar a xícara na mesa, faz o suco de laranja, frita um ovo com bacon, coloca tudo lá na mesa. Se tiver de comprar, compra as coisas. Depois, quando todo mundo tomar café, você vai e lava toda a louça do café da manhã. Isso é bondade. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui. Quando é que você fez algo útil para alguém? Qual foi a última vez que você fez um ato de bondade para alguém? Esses dias eu estava passando perto do meu vizinho insuportável, com uns cachorros lá que me deixam assim nos nervos, né? E eu falei, eu vou fazer alguma coisa boa para esse vizinho aqui. Chamei um jardineiro e falei, pode limpar toda a frente do vizinho. Quanto? R$180. Manda ver. Nem pedi desconto. Pode mandar, pode limpa. Aí depois o vizinho, eu e o vizinho, nós não éramos assim, né? Não éramos muito chegados, não. Por conta dos cachorros lá, eu já pedi algumas vezes para parar com os barulhos. Vamos controlar esse cachorro, o vizinho não gostou. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa boa para esse vizinho. E aí, limparam a frente da casa do vizinho. No outro dia, ele passa lá, dá um sorrisão para mim. Opa, beleza? Eu falei, beleza. Qual foi a última vez que você fez algo bom para alguém? Eu lembro do meu pai, o ano passado, ele levantou, fez um café, colocou a mesa na calçada, gente. Na calçada. E eu fui lá, eu falei, pai, o que o senhor está fazendo aqui? 7 horas da manhã com essa mesa na calçada, pires, café, suco de laranja, pão. Vou fazer um café para os meus amigos aqui. Eu falei, que amigo? Aí para o caminhão de lixo, 4 garis descem. Eu falei, vem cá tomar um café, meus amigos. Aí eu conversando com um gari, eu falei assim, é aniversário de um de vocês? Ele falou, não, seu pai chamou a gente para tomar um café aqui. Aí um deles falou assim, olha, eu moro em Goiânia há 26 anos. E eu nunca recebi um ato de bondade desse. O que é isso que meu pai estava fazendo? Estava praticando o amor. Quando você faz algo bom para alguém, ali está o amor em ação. A Goiânia tem 30% de evangélicos. Aí o gari diz que ninguém nunca fez isso por ele. Vocês estão entendendo a contradição? Depois Paulo diz que o amor não inveja. Deixa eu ter uma conversa séria com vocês agora sobre inveja. O que é inveja?
Inveja significa literalmente sentir tristeza ao ver alguém obtendo sucesso. Vamos supor que seu amigo chega em você e diz assim, talvez já tenha acontecido. Rapaz, comprei uma casa de 6 milhões no condomínio. Comprei um carro importado também. E eu vou fazer umas 2 viagens neste ano, hein? Para a Europa, Estados Unidos. Meus filhos passaram nas melhores universidades, USP, Federal. Aí você olha para aquilo, você sente um desconforto, né? Vamos falar bem francamente? Você se sente infeliz para valer, né? Sabe por quê? Porque a notícia do sucesso do outro te coloca em contato com seus fracassos. Você começa a pensar, bem, se ele está fazendo sucesso, se a vida dele está andando, está melhorando, a minha não está, a minha está estagnada. Então o sucesso do outro atinge, a notícia do sucesso do outro, presta atenção, atinge a sua vida, a sua cabeça como se fosse uma pedrada. E segundo terapeutas e psicólogos, nós temos dificuldades de lidar com pessoas ricas, bonitas e inteligentes. A gente não gosta de gente bonita, de gente rica e inteligente. Eu estava na igreja pregando esses dias, o pastor estudou comigo no seminário. Eu falei, pois é, né, pastor? Eu e você, nós éramos os mais invejados no seminário, né? A gente era muito bonito, né? Ele falou, imagina os mais feios, né? Mas a gente tem uma certa tendência a ter raiva de gente bonita, inteligente e rica. Então, o que você faz para não sentir inveja? E por que a inveja não pode tomar conta de você? Porque se você sente inveja de alguém, o que você vai fazer? Você vai procurar prejudicar a pessoa. Como? Espalhando uma fofoca, evitando falar com essa pessoa, espalhando alguns boatos. Você, de alguma forma, vai tentar prejudicar o outro. Por quê? Porque você está com inveja, o outro está bem de vida e a sua parece estar estagnada. Então, veja bem, se você quiser vencer inveja, primeiramente, não caia na tolice de se comparar com os outros. Se Deus quisesse que você fosse um modelo, Ele teria criado você assim. Se Deus quisesse que você fosse diferente, Ele teria criado você diferente. Então, tudo bem, fique bem do jeito que você é, com o que você tem. Primeiro, pare de se comparar com os outros. Por quê? Porque a comparação é a morte da felicidade. Segundo, pratique a disciplina mental. Pare de deixar esses pensamentos aí vagar sobre a sua mente em relação ao que você não tem, a que você gostaria de ter. Veja bem, preste atenção nisso. O fato de alguém ter algo a mais do que você não significa que aquilo que você tem deixou de ser importante. Eu lembro de um pastor vivendo na Inglaterra há 100 anos atrás e disseram para ele, pastor, o senhor sabe que ninguém vem te ouvir hoje, né? Porque o Spurgeon vai pregar aqui na cidade próxima. Como é que você se sente? Para mim está tudo bem. Faz 4 meses que eu estou orando para o Spurgeon, para Deus usar a vida dele. O senhor não sente uma inveja não, pastor? Eu falei, não. Eu não me comparo com ele, eu sei que Deus usa ele de um jeito e me usa de outro. Não se compare com os outros. Ore pela vida das pessoas que estão tendo sucesso. Se alguém chega em você e diz que está tendo sucesso, fala, irmão, que Deus te dê o dobro. É assim que você vence a inveja. Depois Paulo diz, o amor não se vangloria. O que é vangloriar? Vangloriar é ostentar os méritos, ostentar suas conquistas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está muito chateado, ou está com raiva, ou está frustrado, para quem que você liga? Para aquele amigo que só fala das coisas que ele está comprando, conquistando, ou para uma pessoa que vai te ouvir com todo carinho? O que é vangloriar? É você ficar falando de você mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, vocês sabem disso, gente. Ninguém gosta de gente que fica contando vantagem o tempo todo. E por que a gente às vezes se vangloria? Porque a gente quer causar nosso impacto pessoal. Você chega numa roda de amigos lá que você acabou de conhecer, ou chega na roda lá do grupo dos irmãos, na igreja, num acampamento, aí você começa a falar, olha, esse ano eu consegui isso, nossa, esse ano eu vendi demais. Chegou um cara na minha casa, um irmão, e eu estava tão sem dinheiro, sabe? Mais do que eu estou hoje, mas estava muito mais. E o irmão começou a falar que andou de BMW, andou de Ferrari, não sei o quê, comprou um apartamento não sei onde, andou de helicóptero, não sei, quase assim. E olhou para mim e falou, você está estagnado, viu, rapaz? Eu vou destravar você. Eu falei, o cara sai lá do fim do mundo para chegar na minha casa para falar que eu estou travado, que vai me desbloquear, está assistindo muito vídeo de coach. Eu falei assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não mede sucesso pelo tanto que você tem no bolso, viu? Deus mede sucesso pela sua fidelidade e não pelo dinheiro no bolso que você tem.
Então a pessoa só se vangloriando, vangloriando. Por quê? Porque ele quer causar um impacto pessoal dele. Então veja bem, você se vangloria porque você quer causar seu impacto pessoal. Você quer ser interessante? Seja interessado. Então você chega numa roda de amigos e ao invés de você falar que você tem títulos, que você tem dinheiro, que você está comprando, você fala assim: irmão, como é que está sendo a sua semana? E aí, seus projetos? Eu ouvi falar que você está com um projeto legal. Como é que está a sua vida? Me fala de você. Não, mas fala de você. Não quero falar nada de mim hoje não. Eu quero te ouvir, eu quero saber o que está acontecendo na sua vida. Aí sim, as pessoas vão te levar na memória. Grave essa frase. Todas as vezes que você quiser ser interessante, você vai deixar de ser interessado. E aí as pessoas vão embora e não vão te levar na memória. Todas as vezes que você for interessado, aí sim você vai ser interessante. E aí sim as pessoas vão te levar na memória. Porque ninguém gosta de gente que fica falando dela mesma o tempo todo. É ou não é verdade? Depois, o amor não se vangloria. O amor não se orgulha. Vanglória, presta atenção nisso aqui, para você não esquecer a diferença das palavras. Vangloriar-se é você ostentar os seus méritos, as coisas que você está fazendo. Orgulho é você ter uma opinião elevada de você mesmo. Vocês sabiam que o orgulhoso nunca se perde? Sabia? É um estudo científico, porque ele sempre se acha. Essa foi horrível, essa piada, né, gente? Meu Deus, não acredito. 15 minutos para as 9 eu solto uma piada dessa. Dá para cortar aí? Tem gente que se acha demais, né? Eu estava no acampamento, fui chamado para pregar no acampamento presbiteriano, e um banheiro sujo, né, fedendo, e eu peguei um rodo e um pano e fui lavar o banheiro. O pastor passou lá, irmão, o que você está fazendo? Pô, eu vou lavar o banheiro. Não, irmão, outra pessoa faz isso aí. Eu falei, pastor, o banheiro está sujo, eu usei, não tem ninguém para fazer, por que eu não vou limpar o banheiro? Ah, então tá bom. Então, ele ficou meio desconcertado. Quer dizer, sabe por que eu sou pregador, eu não vou lavar o banheiro? Então, o orgulhoso, ele acha que não pode fazer serviços humildes na igreja. O orgulhoso, ele acha que tem coisa que não é para o nível dele. Não, isso não é para o meu nível. Não é para o seu nível, não. O seu Deus, o Criador, lavou o pé dos discípulos fazendo uma coisa que só o escravo tinha que fazer. Quando você chegava numa casa, o escravo tinha que pegar uma bacia, um pano e lavar o seu pé. Então, Jesus está dizendo, não tem ninguém para fazer isso? Não, porque a casa é emprestada. Então, pode deixar que eu vou fazer papel de escravo aqui. E aí Jesus tem uma filosofia que vai contrária à nossa, que para Jesus a importância é servir. Inclusive, servindo aquele que estava para atrair ele. Vocês estão entendendo o nível de Jesus? Aquele que criou todas as estrelas, que chama todas as estrelas pelo nome. Como é que você encontra ele? Lavando o pé dos discípulos. Outra forma de orgulho em casa. Eita, agora eu vou ter que falar isso aqui mesmo, vou ter que falar. Sua mulher chega em você e fala assim, amor, você está um pouco desorganizado, né? Amor, você está um pouco pesado, né? Precisa emagrecer um pouco mais, né? Aí o que o orgulhoso faz? Se eu estou pesado, se eu estou desorganizado, e você que é linguaruda, aí você arruma briga. E você que é egoísta. O que o orgulhoso faz? O orgulhoso, ele não aceita a repreensão, porque ele sabe que a crítica vai diminuir o valor dele. Ah, não posso ser criticado, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o erro na cara dela, para o foco sair de mim, para eu não perder o meu senso de valor. Deixa eu te dizer uma coisa, guarda isso aqui. Todas as vezes que você responder uma ofensa com orgulho, você cria o caos, você cria mais conflito. Quando você responde uma ofensa com humildade, você controla o outro, controla a situação. O orgulho sempre vai causar o caos. Eu vou contar uma história aqui, o tempo está tranquilo. David Burns, um psiquiatra, estava nos Estados Unidos, ele comprou uma máquina de lavar tapete, porque o cachorro dele estava com câncer, estava colocando sangue nos tapetes. Ele parou o carro dele numa rodovia, então a máquina cobriu a visão dele, e ele está parado ali, dois homens bêbados numa caminhonete, buzinando, acelerando, jogaram uma lata de cerveja no carro dele. Sai da frente, seu velho maluco. E ele, assim, assustado, tirou o carro ali, pôs no acostamento. E mais na frente, o David Burns parou o carro dele do lado dessa caminhonete. Dois homens bêbados, bebendo cerveja, loucos, querendo briga. David Burns olhou para eles, abaixou o vidro e falou assim, queridos, me desculpa, comprei essa máquina aqui para lavar
os tapetes de casa porque meu cachorro está com câncer, está colocando sangue nos tapetes. E desculpa, eu não vi vocês. Quando eles ouviram essa história, um deles disse assim: poxa, doutor, eu tive um cachorro que morreu há 1 ano também desse jeito, é muito triste. Ah, eu também tive um. O outro falou do lado: olha, você quer uma ajuda para tirar a máquina do carro? Você quer uma cerveja? Não, obrigado. Oh, desculpa aí qualquer coisa, viu? Espero que seu cachorro fique bem. Tá bom. Foram embora. Aí o David Burns conclui a história dizendo assim: eles queriam brigar. Eles queriam que eu mordesse a isca. E todas as vezes que você morde a isca de uma pessoa tóxica, você está fazendo o que ela quer que você faça: brigar. Porque tem gente que sai de manhã para brigar com alguém. Aí o David Burns conclui dizendo assim: quando eu respondi com humildade, eu controlei a situação. Então veja bem, todas as vezes que você responde a alguém no trânsito, em casa, na igreja, com humildade, você controla a situação. O orgulho sempre vai gerar o caos e o conflito. Amém, irmãos? Vamos avançando aqui, estou quase terminando. O amor não maltrata. Como é que a gente maltrata as pessoas em casa? Geralmente, pela nossa fala. Tem um maltrato físico, mas no nosso caso aqui, vamos pensar só no maltrato na comunicação. Presta atenção nisso. Se você quer ter um relacionamento melhor, você tem que ter uma comunicação melhor. Por que muitas vezes os seus relacionamentos fracassam? Porque a sua comunicação fracassou primeiro. E deixa eu dar um exemplo de maltrato para você na comunicação. Ô seu idiota, seu burro, presta atenção. Isso é maltrato. Isso é uma comunicação violenta. Cala a boca, você não sabe o que você está falando, não, vai estudar. Como é que a gente pode tratar as pessoas? O oposto de maltratar é ser gentil. Paulo está dizendo, o amor não maltrata. Então Paulo tem em mente, se o amor não maltrata, o que o amor faz então? É gentil. Como é que você então responde com gentileza às pessoas? Meu querido, o que você está fazendo não está certo, vamos tentar fazer de novo? A pessoa vai na sua casa e faz um serviço de porco, aí você fala o quê? Vem consertar essa porcaria aqui, serviço de porco. Eu te paguei, rapaz. Não, isso é maltrato. Gente, tem uns negócios doidos na gente, né? Você está dirigindo seu carro no trânsito, você abre o vidro e fala: ô barbeiro. Quer dizer, você xinga o cara de barbeiro, na esperança de mudar o comportamento dele com essa comunicação, maltratando os outros. Você acha que o cara vai olhar para você e vai dizer assim: ô meu querido, obrigado por você ter dado esse feedback que eu sou barbeiro, viu? Pode deixar que próxima vez eu vou tentar andar na linha. Ele não vai fazer isso. Ele vai sacar uma arma e provavelmente vai dar um tiro em você. Porque a raiz de toda violência física, guardem isso, é a comunicação violenta. Ninguém chega dando tiro em ninguém. Primeiro tem a comunicação violenta. Primeiro você maltrata alguém, depois alguém vai lá e parte para os finalmente, que é a violência física muitas vezes. Então veja bem, quem é amável é gentil, gente. É gentil para discordar. Sabe? Ô, seu esquerdopata, escreve lá num post. Não é assim, gente. Tem que conversar com as pessoas que pensam diferente e ser gentil até com quem pensa diferente. O amor não maltrata, porque você é gentil para discordar, é gentil para pedir, é gentil para falar as coisas que você quer. Amém? Depois Paulo diz que o amor não se ira. Agora nós vamos ter uma conversa bem séria aqui. Agora nós vamos ter uma conversa. Tem gente que acha que que irar-se é pecado. Não é pecado você ficar irado. O pecado é você não controlar a ira. Eu estava dirigindo o meu carro, de Goiânia para Anápolis, e passou um filho de um filisteu incircunciso. Você sabe, né? Um xingamento gospel, né? E o filho do filisteu, incircunciso, filho de Jezabel, passou a 170, quase leva o meu carro e me mata. Eu joguei o carro para o lado e estava chovendo ainda, hein? Estava chovendo. Neste momento, eu vou falar o que aconteceu comigo. Vocês não espalhem para ninguém não, porque fofoca é pecado, viu? É só para nós aqui. Minha mão começou a suar, meu coração começou a bater mais acelerado, minha pupila dilatou, porque segundo estudiosos a pupila dilata, porque o seu corpo se prepara para o ataque. Meu corpo foi inundado por hormônio cortisol e adrenalina, minha respiração ficou um pouco mais difícil. Eu falei assim, eu vou dar um troco, alguma coisa eu vou fazer. Acelerei meu carro, eu vou dar um troco, vou fazer algum sinal, vou de repente pôr o carro na frente dele, dar uma reduzida, vou fazer alguma coisa pedagógica aqui. Aí eu comecei a falar comigo: Edom, você está ficando irado.
está ficando irado, e eu fui reduzindo o carro. Deixa esse infeliz embora. Então, o momento certo de você controlar a sua ira é antes desse processo do batimento do coração, pupila dilatando, a adrenalina, cortisol, e tomar conta de você. Quando Paulo diz que o amor não se ira facilmente, quer dizer, a pessoa que é amável, ela se controla. E tem um versículo na Bíblia: não mande e-mail para mim, nem mensagem no WhatsApp, achando ruim que eu vou falar aqui agora, porque está na Bíblia. O tolo dá vazão à sua ira. Então, traduzindo, todas as vezes que você não se controla, você é um grande idiota. Amém? Eu estou falando português rasgado assim, porque vai ajudar você quando você estiver no trânsito ou estiver numa situação complicada. Todas as vezes que você liberar sua ira, explodir e não pensar, você está sendo igual a Bíblia, um tolo, um grande idiota. Desculpa, gente, não fique chateado comigo, está na Bíblia, viu? Qualquer coisa você fala com Deus, porque a Bíblia diz, Provérbios, o tolo dá vazão a toda a sua ira. Então, para você controlar a ira, existem 3 lições importantes para controlar a ira. Eu gosto muito dessa. Primeiro, às vezes você pode usar um pouco de humor. Eu estava lá na sala sentado com meu irmão e meu pai, o clima é meio tenso, bababá, bababá. Aí eu interrompi os dois e falei assim, mas tem uma piada muito boa. E aí todo mundo começou a dar risada. Então, às vezes, você pode controlar a ira com humor. Segundo, você pode controlar a ira pedindo a pessoa um tempo. Sabe quando você está tendo aquelas conversas difíceis em casa? Aquele clima tenso, você pode falar para a pessoa assim, olha, será que a gente pode conversar sobre esse assunto amanhã? Porque eu não estou me sentindo muito bem agora. Olha que bonito isso. Você percebe o clima tenso, você percebe que está ficando irado. E em terceiro lugar, nunca tente resolver nada quando você estiver ficando irado. Eu lembro de uma senhora que todas as vezes que ela ficava irada com o marido, ela saía de casa para regar as tulipas. E diz um vizinho que ela matou as tulipas afogadas, né? Muito estresse, né? Bem, estou caminhando aqui para o fim. O amor não se ira facilmente. E depois, por fim, ele diz, o amor não guarda rancor. A palavra guardar rancor no grego significa manter um registro das ofensas. Eu lembro de um homem, que é a mesma coisa de ressentimento. Eu lembro de um homem que foi mordido por um cão que estava com raiva, né? E não havia vacina, 100 anos atrás. E o doutor falou assim, meu querido, você foi mordido por um cão, não tem vacina, você vai morrer, faça o seu testamento aí, faz uma lista de pessoas que você quer deixar alguma coisa na sua vida. Tudo bem, o doutor saiu do consultório, voltou, e ele estava lá escrevendo. E o doutor falou, poxa, que bom, né? Você está fazendo uma lista de pessoas aí para o seu testamento? Não, doutor. Isso aqui é uma lista de pessoas que eu vou morder antes de morrer. Os ressentidos são pessoas que foram mordidas e, portanto, canalizam todas as energias para morder os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você foi ofendido por alguém, talvez da família, que os familiares ofendem mais, porque eles sabem as nossas fraquezas, talvez essa pessoa esteja viajando, não está nem pensando em você e você está preso ao seu ressentimento. Como é que você lida com o seu ressentimento? Palavras que te falaram, coisas que te fizeram. Como é que você lida com o seu ressentimento? Primeiramente, decida colocar um ponto final nesse muro que você criou por causa do ressentimento que você tem. Quando alguém te ofende, você cria um muro. Você fala, não quero mais visitar essa pessoa, não quero mais falar com essa pessoa. Coloca um ponto final nesse negócio aí, gente. Quebra. Vai lá na casa da pessoa, leva um bolo para ela e um café e trata como se nada tivesse acontecido. Eu lembro do Joãozinho, do Pedrinho. O Joãozinho falou assim, Pedrinho, você é um grande idiota, nunca mais vou brincar com você. Foi embora. No outro dia ele pega a bola dele. A mãe dele, onde você vai? Foi brincar com meu amigão Pedrinho. Ué, Joãozinho, mas você não falou que ele era um grande idiota? É, mãe, mas sabe como é que é, né? Nós dois somos bons esquecedores. Se você quiser que o seu casamento dure, se você quiser continuar na sua igreja, na sua família, quiser manter as suas amizades, aprenda a ser um bom esquecedor. Porque você vai ser ofendido. Sabe o que eu faço quando alguém me ofende? Eu penso, a única forma de eu não ficar ressentido com essa pessoa é entender que eu também já ofendi outras pessoas. Então seja um pouquinho justo nas suas relações. Se você já ofendeu os outros, por que você está tão ressentido assim porque os outros te ofenderam? Isso acontece muito entre famílias. O irmão não fala com o irmão há 10 anos e são da igreja, tomam ceia. Você sabia que você não pode tomar ceia, você não pode nem cultuar se você está com a cara virada para alguém da sua família? Está na Bíblia.
Se você vai apresentar sua oferta, lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, deixa sua oferta no altar esperando. Não oferta não cultua não vai para a igreja não. Vai consertar primeiro as coisas com a pessoa que está com a cara virada para você. Ah, mas foi ele que errou, vai lá consertar mesmo. Engula o seu orgulho. Mas eu sou muito importante, eu não posso me rebaixar. Você está sendo orgulhoso. Então, Jesus fez algo maravilhoso. O que Jesus fez? Judas ia trair Jesus. O que Jesus fez? Lavou o pé de Judas. Você sabe por que Jesus lavou o pé de Judas? Você sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Para mostrar que o ressentimento não tem poder sobre Jesus. Jesus está dizendo assim, eu vou lavar o pé desse cara que vai me trair, porque eu não vou deixar o ressentimento me dominar. Não seja escravo do ressentimento. Não permita que aquilo que falaram contra você, fizeram, as ingratidões, te afaste das pessoas. Quebre esse muro que você construiu dentro de você para não amar os outros. Amém, irmãos? E para finalizar, o amor não se ressente, o amor não guarda rancor, mas o amor no versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu não vou analisar esse versículo agora, mas a ideia do versículo aqui é que você não fica feliz quando uma pessoa que é difícil cai em pecado. O que a gente faz quando a pessoa que é difícil cai em pecado na igreja? Bem feito. Finalmente Deus cobrou. A máscara caiu. Não, meus irmãos. Quem é amável não vai ficar infeliz com a injustiça que o outro cometeu, não. O amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. E para finalizar, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que significa isso? Presta atenção. Não quer dizer que você tem que aceitar todas as coisas, tá? Não quer dizer isso. Então o que significa que tudo sofre? Eu vou dar um exemplo. A mãe que cuida do filho que está doente. O amigo que ajuda o outro que está desempregado. A pessoa que socorre alguém que está na rua. Você vai sofrer para ajudar o outro em nome do amor. Vai perder algumas coisas, vai perder tempo, vai perder dinheiro às vezes, mas o amor tudo sofre. Depois ele diz, o amor tudo crê. Eu tenho dificuldade com esse versículo aqui. Quer dizer então que eu tenho que acreditar em tudo que as pessoas dizem? Não. Quando ele diz que o amor tudo crê, significa que você vai dar o benefício da dúvida ao outro. Se alguém te ofendeu, você pode falar assim, peraí, talvez essa pessoa não tenha falado para me ofender. Então, quem é amável, até na hora de fazer um juízo de valor sobre alguém, ele é gentil, ele é bondoso. Talvez ela não tenha feito para me ofender. Deixa eu procurar ter umas explicações sobre isso aqui. Depois ele diz, tudo espera, tudo suporta. Significa o quê? Que embora essa pessoa tenha me ofendido, eu espero que ela mude. Embora essa pessoa tenha me ofendido, eu tenho certeza que dela vem alguma coisa boa. Abra sua Bíblia agora, eu estou finalizando. Abra sua Bíblia agora. Vamos ler 1 Coríntios 13, 4, de um jeito totalmente diferente. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas isso para mim me humilha muito. Temos que fazer isso pelo menos uma vez por semana. Vocês vão ler esse versículo, e eu encerro, e todas as vezes que você for ler a palavra amor, você vai colocar o seu nome. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. O Edom é paciente. Leia aí, leia até o versículo 8 aí, falando o seu nome, vamos lá. Vou dar um segundo para vocês, um minutinho, vamos lá. Pode ler em voz alta, vamos lá. Pode ler em voz alta. Tá bom. Enquanto vocês estavam lendo, eu percebi que eu cometi um erro aqui. Eu pulei um texto. O amor não busca os seus interesses. Você sabe o que é o câncer? Eu pulei essa parte. O que é o câncer? Câncer é uma célula egoísta que só pensa em se multiplicar, sem levar em consideração o corpo. Então, por fim, mata o corpo. Quando você tem olhos só para você mesmo, você cria um câncer nas suas relações. Tem gente que acha que todo mundo tem que lavar a louça, menos ele. Tem gente que acha que todo mundo tem que fazer faxina na casa, menos ele. Tem gente que acha que todo mundo tem que ajudar, menos ele. Jesus não veio para servir, para ser servido. Ele veio para servir. Então, Paulo diz, o amor não busca os seus interesses. Então, 1 Coríntios, é possível viver tudo que está aqui?
É possível viver tudo que a gente acabou de estudar aqui? Sim ou não? Não, não é possível. Na sua força não é possível. Somente por meio da ação do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é amor. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Irmãos, que Deus abençoe vocês. Entenda que quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar quanto dinheiro no banco você teve ou quantos títulos você teve. Sabe qual que é a pergunta que Deus vai fazer lá no céu para você? Quão amável você foi. Um dia, as pessoas vão encontrar com seus parentes no seu velório. Presta atenção. Um dia as pessoas vão encontrar com seus parentes no seu velório. Eles vão contar duas histórias sobre você. A primeira história que muitos vão ouvir é: que cara difícil, viu? Meu Deus, que pessoa arrogante, egoísta. Nunca fazia nada para os outros. Nunca ajudou ninguém. Ou vão dizer assim: meu irmão, esse cidadão aí foi a melhor pessoa que eu já conheci na vida. Dificilmente vamos conhecer outra igual. Você decide o tipo de história que as pessoas vão contar de você no seu velório. Que tipo de história que você quer que as pessoas contem de você? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor que teu Espírito Santo nos conduza, nos controle a nossa comunicação, a nossa mente, a nossa vida de um modo geral. Pai, não conseguimos fazer o que está na tua palavra se não for a ação do teu Espírito. Pedimos que o Senhor quebre todas as barreiras, os muros que nós criamos dentro de nós para não amar os outros. Todo o ressentimento que tem nos roubado a nossa alegria, a nossa paz. Pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Teu Espírito Santo atue em nós, para que a carne e a natureza pecaminosa não tenha poder sobre nós, em nome de Jesus. Pai, toda a força maligna, satânica contra a mente dos Teus filhos, contra a nossa vida, contra a família, que caia por terra em nome de Jesus. Ó Pai, que possamos voltar para casa como pessoas renovadas, ó Deus, e que os nossos familiares percebam em nós amor, ó Deus, bondade, alegria, paz e gentileza, em nome de Jesus. Amém.